Pai, seja compartilhado com os nossos corações. Trabalha, Senhor, age com Teu Espírito Santo em nós, através da vida do Teu Filho, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor nessa noite? É muito bom estar na casa do nosso Pai, celebrar ao Senhor por tudo que Ele é, agradecer ao Senhor e ouvir a voz do Pai, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida da galera que trabalhou muito pela EBF. Ontem foi uma bênção, tudo aqui, as crianças, tudo que viveram aqui nesse sábado tão especial da nossa escola bíblica de férias. Foi um momento muito especial e obrigado a todos que trabalharam e chamando você para a semana que vem. Domingo é um dia de festa, não é, João? Domingo é o dia de agradecer a Deus pelos 13 anos do coro Homens de Primeira. Se você ainda não faz parte desse coro, você é homem, então venha participar desse coro e assim louvar a Deus com a sua voz em todo o tempo da sua vida. Nós essa manhã fomos muito abençoados pela mensagem que recebemos do Senhor através da vida do pastor Jesaías, falando sobre uma experiência em que não é o fim, mas assim o começo, uma esperança que eu e você podemos ter nesse Deus que se apresenta como eu sou, o Criador de tudo e de todos. Esse é o Deus a quem eu e você servimos, é o Deus de quem nós devemos depender todo o tempo, porque Ele nunca nos abandona, Ele jamais desiste de nós. Deus, Ele nos ama de uma maneira incondicional, que não depende da nossa perfeição, porque nós não somos perfeitos. E Deus nos conhece. Deus, Ele é onisciente, Ele conhece a minha vida e a sua vida. Ele conhece os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A Bíblia diz que até as palavras que nós pensamos e não dizemos, Deus conhece. Esse é o Deus onisciente. E apesar dele conhecer todas as nossas falhas, Ele nos ama. Por isso o amor de Deus por mim e por você é incondicional. Não depende de nós. A essência de Deus é o amor. Ele é amor. E Ele amou a mim e a você. Ele ama a mim e a você e nos amará eternamente. E porque Deus ama todo ser humano, Ele deseja que cada ser humano tenha uma vida de intimidade com Ele. Dependa dEle, confie nele, creia nele, se renda a Ele em todo o tempo. E quando nós nos rendemos ao Senhor e reconhecemos que Ele é Senhor, nós então vivemos para obedecê-lo. Vivemos para cumprir a sua palavra, vivemos para honrar o seu nome com a nossa maneira de viver. E viver para Deus não é pesado, viver para Deus é bom. É bom. Por isso, nessa noite eu quero falar com você sobre esperança. Sobre a esperança que eu e você podemos ter em Deus. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Um texto muito conhecido. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Corinto, que era uma grande cidade da época de Paulo. Paulo escreveu essa carta ali entre os anos de 55 a 57 depois de Cristo, quando ele estava ali na sua terceira viagem missionária na região da Macedônia. Paulo escreve a primeira carta, logo depois ele escreve a segunda carta, que as que nós temos na Bíblia, registradas aqui. E ele então, nesse texto de capítulo 4 de 2 Coríntios, então, um texto que eu quero pedir a você que o mantenha acessável, seja no papel ou pelo seu celular. E esse texto, cujo título diz, Tesouros em Vasos de Barro. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor,
e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelos lares que se unem a nós pela internet nesse momento. Deus onipresente, Tu estás aqui neste lugar, também estás em cada casa que se abre agora. Por isso pedimos, Senhor, Deus onipotente, que o Senhor atue de maneira sobrenatural em nossos corações nesta noite. A cada um que ouve a Tua voz através da minha voz, a começar por mim, fala conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve para uma igreja que vivia momentos desafiadores. A igreja de Corinto era uma igreja que estava numa grande cidade. Corinto era a capital do estado, da província da Acaia. Era uma cidade importante, rica. Era uma cidade conhecida por todos, era uma referência. Corinto era tão grande que recebia gente de todos os lugares do mundo conhecido. Então, uma igreja vivendo e crescendo naquele lugar, era uma igreja que abençoava as nações do seu tempo. E essa igreja cresce, mas à medida que essa igreja cresce, ela enfrenta desafios. Ela enfrenta os desafios dos falsos profetas, davam a mensagem de esperança em Cristo Jesus. Aqueles que queriam impor aos cristãos, os seguidores de Jesus, uma maneira de viver não totalmente fiel ao que Jesus havia ensinado. Queria misturar de alguma maneira a fé cristã com outras correntes religiosas. E para isso o apóstolo Paulo alerta as pessoas para viverem ali, não com uma palavra deturpada, não com uma palavra contaminada, mas que recebessem a palavra que ilumina, porque é uma palavra que é verdadeira, e essa verdade que ilumina não pode ser apagada por ninguém. O inimigo pode tentar de toda forma apagar a luz de Cristo em nós, mas ele não consegue, porque ele já está derrotado. Ele só não aceita a derrota, e ele tenta de toda forma nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Paulo então começa a combater esses falsos profetas, escreve a primeira carta, escreve a segunda carta, ali esclarecendo os ensinamentos do Senhor Jesus, e ele começa então ali falando sobre algo que eu e você precisamos. Eu e você não podemos desanimar. O apóstolo Paulo começa esse 4º capítulo dizendo assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. A palavra aqui, enkakomen, a palavra grega que significa não perder a coragem, não se desesperar, não temer, não desfalecer. É isso que significa essa palavra, não desanimamos. Eu e você não podemos perder a coragem de lutar contra o pecado que tenta nos afastar de Deus. Não podemos perder a força, a esperança. Não podemos ter medo do inimigo, porque ele é inimigo, mas ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso? Maior é Deus. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Criador do universo, Ele é o regente de todas as coisas, Ele é o Deus soberano, o Altíssimo Deus. É esse Deus a quem eu e você servimos, a Ele devemos seguir em todo momento, e diante das lutas, dos desafios da vida, eu e você não podemos desanimar, não podemos perder a esperança, não podemos ter medo, porque o Deus Altíssimo está ao nosso lado. Está difícil? Confie no Senhor e busque intimidade com Ele. Chore aos pés do Senhor Jesus. Derrame o seu coração diante dEle.
clame por socorro, como diz o salmista, eu elevo os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É preciso confiar no Senhor, reconhecendo que eu e você vivemos uma batalha espiritual. É uma batalha que eu e você não podemos ver. De um lado está o inimigo, aquele que o Senhor Jesus diz em João 10, veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para nos dar a morte. Morte significa separação. O diabo, então, ele atua para separar o ser humano de Deus, distanciar o ser humano de Deus. Ele veio para roubar de nós a alegria no Senhor, a nossa fé. Ele veio para destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir a nossa alegria. Sim, de um lado está o inimigo. Porém, do outro lado está o Deus Altíssimo, aquele que me ama e ama você, aquele que nos chama para perto, aquele que estende os seus braços, aquele que nos acolhe para nos consolar. Ele está lutando o nosso combate e essa batalha, ela é real. Eu e você não podemos vê-la concretamente, mas podemos senti-la quando vozes nos empurram para longe de Deus, mas tem a grande voz do Senhor dizendo, filho meu, filha minha, venha para mim. Nessa sociedade que prega a busca de prazer imediato, essa grande mentira de o prazer do agora, mas que não traz a alegria futura, que não traz a verdadeira felicidade. É no meio de tanta mentira que há por aí, dizendo que há alegria em coisas passageiras, há alegria no álcool, há alegria na droga, no crack, na cocaína, na maconha, há alegria na bebida alcoólica, há alegria em todo tipo de promiscuidade que esse mundo prega, mas é uma alegria passageira. Passou o efeito da droga, vem a tristeza de novo. E é preciso mais uma dose, e mais outra dose, e mais outra dose, e cada vez uma dose maior ainda. Contudo, quando eu tenho o Cristo Jesus, Ele é suficiente para mim. Ele me liberta, Ele me fortalece, Ele sacia minha sede, Ele sacia minha fome. Nessa guerra, nessa batalha espiritual que eu e você enfrentamos, vai vencer aquele a quem nós dermos espaço no nosso coração. Como nós somos humanos e limitados, muitas vezes nós damos mais espaço ao que podemos ver. Nós damos mais espaço à voz de amigos, entre aspas, pessoas que vêm nos convidar, venha curtir a vida. Mas é uma curtição passageira, que traz culpa depois, que traz tristeza depois, que traz consequências depois. Porque cada escolha que eu e você fazemos, essa escolha traz consequências, boas ou não, vai depender de como nós fazemos essas escolhas. Nessa batalha espiritual, eu e você podemos ter esperança. E o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo então esse capítulo 4, e ele quer deixar muito clara para mim e para você a diferença que Deus faz na nossa vida. A diferença que Deus faz na vida daquele que crê, aquele que depende dele em todo momento. Paulo, ele fala sobre a atuação maligna que tenta nos cegar, tenta fechar os nossos olhos e tirar de nós o discernimento para entender as armadilhas do mal, que destroem a nossa vida em todo o tempo. Paulo fala dessa destruição e ele começa então usando contrastes. E ele começa dizendo sobre um tesouro no vaso de barro. Um tesouro que ele identifica esse tesouro como o Evangelho, como a palavra verdadeira, como o reino, esse reino de Deus, essa luz que brilha com o propósito de dar a mim e a você a condição de contemplar a face do Senhor. E Paulo então ele fala, nós temos esse tesouro, a excelência de Deus, o Deus Altíssimo, o seu Evangelho, a sua palavra que é verdadeira, que não fica ultrapassada em momento nenhum, mas esse tesouro é guardado em vasos de barro. Eu e você, falhos, limitados.
É esse contraste, essa verdade que liberta, ela vem e passa a viver dentro de mim, de você, apesar de quem nós somos, apesar das limitações que nós temos. Paulo fala sobre morte e vida, o morrer de Jesus para experimentar a vida de Jesus. Paulo começa a falar coisas, mostrando contrastes, para mostrar que viver para Jesus é viver um contraste desse tempo. É viver nessa esperança em meio às lutas, sorrindo ao mesmo tempo que tem angústia no coração, louvando ao Senhor quando o netinho está internado, quando o filho está internado, mas louvando ao Deus da nossa salvação em meio às lutas. É um contraste que as pessoas ao nosso redor muitas vezes não conhecem, não entendem. Esse Deus Altíssimo vivendo e habitando dentro de mim e de você. Paulo, quando usa a ideia do tesouro em vasos de barro, ele quer falar dessa mensagem poderosa de Deus habitando em gente como eu e como você. Sabe por quê? Deus usa pessoas como eu e você, gente limitada e pecadora, gente que falha, que decepciona, que frustra, mas somos eu e você que Deus usa. Somos eu e você que Deus quer usar para abençoar a sua casa, a sua família, os seus amigos. Vasos de barro que contêm um grande tesouro. Esse grande tesouro que eu e você podemos carregar na nossa vida, cada momento da nossa vida, lembrando quem nós somos. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele quer lembrar aqueles irmãos ali, algo que é importante para mim e para você. A gente sem Jesus não tem sabedoria. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Se der para projetar aí 1 Coríntios 1, de 26 em diante. E Paulo diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu para o mundo o que é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo fala que eu e você somos vasos de barro para que eu e você possamos entender que sem Deus nós não podemos fazer nada. O próprio Senhor Jesus ministrando diz assim: galera, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A dependência que eu e você temos de Deus, eu e você podemos ter esperança, porque dependemos de um Deus que não falha, de um Deus que nos surpreende. Como o próprio apóstolo Paulo vai declarar em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o Senhor que de forma graciosa derrama sobre a minha vida e a sua vida, vida abundante. Deus, ele faz um depósito na minha vida e na sua vida. Querido, é importante valorizar isso. O Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fez um depósito de uma riqueza na minha vida e na sua. A salvação em Cristo. O preço pode pagar. É o maior tesouro. A vida eterna, a mansão celestial, a eternidade com o Senhor, a possibilidade de estar ali, naquele coro celestial, cantando louvores ao Senhor eternamente, sem se cansar, sem sentir dor, sem ranger de dentes. Essa promessa para mim, para você e para cada ser humano que creia em Jesus. Eu e você precisamos disso. Apesar da nossa limitação, podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Apesar da nossa limitação, eu e você podemos ir além do que estamos imaginando, não pela nossa força ou sabedoria, mas porque Deus, em todo tempo, tem o poder para nos levar adiante.
E entender, como nós ouvimos nessa manhã, que por mais que seja assustador o tempo que estamos vivendo, não é o fim, é apenas o começo de uma nova fase, de um novo capítulo na nossa vida. É necessário ter esperança. Com base nesse texto que nós lemos, quero compartilhar com vocês alguns aprendizados. O primeiro deles é que o mal tenta nos cegar. O mal atua para cegar a nossa visão. O texto vai dizer no versículo 4: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É assim que o diabo atua. Ele atua para tirar de você a fé, para que você e eu não possamos ver que há uma esperança, que há um futuro, que há uma saída. O diabo quer que eu e você creiamos que não há solução para os nossos problemas, que não há uma saída. Ele quer que eu e você pensemos que somos casos perdidos, que a família não tem solução, que os projetos não têm andamento, não há saída. O diabo, ele quer cegar os nossos olhos. Ele atua para abalar as bases da nossa fé. Ele atua para abalar ali as nossas convicções, aquilo que nós aprendemos. Ele lança a semente da incredulidade, da dúvida. Ele faz isso desde a criação do mundo. Foi assim que ele atuou lá com Adão e Eva, fazendo com que Adão e Eva duvidassem do amor de Deus. Quando ele chega ali, galera, o que foi que Deus disse mesmo? Dessa árvore não pode comer? Não, o Senhor disse não pode. É porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Ele não ama vocês tanto assim. Ele quer manter vocês submissos. A dúvida entra no coração da Eva e eles ali desobedecem ao Senhor. É isso que acontece comigo, com você, todos os dias. O inimigo tenta colocar no nosso coração dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre o seu amor, sobre a sua santidade, sobre o seu poder, sobre a sua soberania, sobre o seu amor generoso, incondicional. Tentam colocar diante de nós a dúvida sobre uma vida de santidade, dizendo que não tem nada a ver. Esses princípios que a Bíblia foi um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, está ultrapassado. A sociedade é outra agora. Precisa viver isso aí não. Curte a vida primeiro. Quando você estiver lá no fim da sua vida, volta para Jesus, porque Ele vai te perdoar mesmo. Então aproveita a vida. E essa é uma mentira, porque a melhor maneira de aproveitar a vida é viver para Jesus. É viver experimentando sua vontade boa, agradável e perfeita, que só se cumpre na vida daquele que tem a sua mente renovada no conhecimento de Deus, e porque só tem a sua mente renovada no conhecimento de Deus quando se apresenta diante dele como uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável. É um processo, mas a sociedade quer que eu e você não creiamos em Deus, não creamos na sua santidade, não creamos no seu amor, não creamos nessa condição de pecadores que eu e você temos. Todos somos pecadores, eu e você somos pecadores. A Bíblia diz isso: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus, distanciados do Senhor. Eu e você precisamos de perdão, perdão que vem de Deus. E esse perdão já está disponível. Ali na cruz do Calvário, o Senhor providenciou a reconciliação com Ele. E eu e você devemos viver crendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus infalível, sem erros. Esse é o princípio que baliza a nossa fé. Eu e você devemos viver dessa maneira, crendo que todo aquele que se arrepende dos seus pecados é acolhido por Deus, é aceito por Deus. Todo aquele que não quer viver mais na desobediência e se rende aos pés do Senhor, é recebido pelo Senhor, é transformado pelo Senhor, como o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo seguinte de 2 Coríntios, no capítulo 5, quando ele fala sobre aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Esse Deus poderoso faz isso comigo e com você, e quando eu e você nos rendemos ao Senhor, naquele exato momento, o Espírito Santo, aquele que dá discernimento, passa a habitar na nossa vida.
Nós não nos tornamos um lugar onde Deus visita, nós nos tornamos a habitação do Deus Altíssimo. Ele habita em nós, então Ele começa a nos dar discernimento. Ele começa a abrir os nossos olhos. Quando nós estamos ligados no Senhor Jesus, quando estamos conectados com Ele, nossos olhos estão fixos em Jesus, vêm as investidas do mal, vêm os convites para o pecado, vem a pressão para a desobediência, mas o Senhor nos fortalece e nos mantém separados para Ele. O inimigo tenta cegar os meus olhos e os seus. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós cedemos. Muitas vezes caímos nas armadilhas preparadas pelo inimigo. A armadilha da mentira, da infidelidade conjugal, a armadilha da aparência do mal, que demonstra que eu estou vivendo algo que é mal, às vezes nem estou, mas só aparência. Sou o calar-se em meio à iniquidade, participar de uma roda que escarnece e concorda com ela, faz com que eu me afaste do Senhor. Querido, eu e você precisamos estar atentos e identificarmos claramente a ação do maligno tentando destruir a nossa alegria em Deus, tentando destruir as nossas famílias, os nossos relacionamentos. Aquela mentira para aquele casal de noivos que está ali aguardando o momento do casamento, o inimigo diz, já está tudo certo mesmo. Pode fazer o que vocês quiserem. E aí vem a armadilha, vem a queda. Queridos, o inimigo, ele conhece os nossos pontos fracos. Ele estuda a nossa vida. Ele observa as brechas. E ele só precisa de uma pequenina brecha para entrar e fazer uma destruição. Mas ainda quando o inimigo, ainda quando ele entra e começa a destruição, nós temos ao nosso lado o Deus da restauração. O Deus que purifica tudo e restaura e reconstrói e renova as forças. É por isso que eu e você, mesmo com o mal atuando para nos cegar, podemos ter esperança em Cristo, porque Ele não desiste de nós. Não ceda, como nós gostamos de falar de provérbios, não é? Meu filhinho, se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Saudade do CDR. Não podemos ceder, não podemos nos omitir diante das artimanhas do mal. Ser cristão, ou seja, um pequeno Cristo, aquele que segue ao Cristo Jesus, é não ceder às pressões do mal. É crer que o Senhor vai nos fortalecer para vivermos o que Ele quiser fazer em nós, através de nós. Pais, fiquem atentos. Porque o inimigo, ele atua para roubar de nós, pais, o amor de nossos filhos por nós. A honra que os nossos filhos devem consagrar a nós como pais. Filhos, honrem a seus pais como a palavra de Deus ensina. A Bíblia não diz assim, filhos, honrem os bons pais. A Bíblia diz, filhos, honrem a seus pais. E esse é o único mandamento com promessa, para que tudo te vá bem. Pais, sejam exemplo para os seus filhos de honra, de integridade, de honestidade, de fidelidade ao Senhor. O inimigo vai agir para denegrir a sua imagem diante do seu filho. Sabe por quê? Porque o inimigo quer que o seu filho tenha ídolos nas ruas, nas escolas, nas universidades. E quando ele cria ídolos lá fora, ele não vai mais seguir aquele que é o Rei e Senhor, que deve reinar nos seus corações. O diabo está atuando para quebrar a aliança entre as famílias, a comunhão nos lares, a comunhão do povo de Deus, a comunhão e amizade entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos consanguíneos. O inimigo atua para nos cegar. Ele atua a todo momento, mas a boa notícia é que se o mal atua de maneira intensa, Deus também atua, e Ele atua de maneira soberana. O diabo pode ser intenso, mas ele não é soberano.
Ele pode nos atacar com todo o poder da sua artilharia, mas o Senhor é mais poderoso. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Por isso eu e você podemos ter esperança no Senhor. É por isso que no versículo 6, então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, se lá no versículo 4 ele diz, o Deus desta era cegou o entendimento, cegou os olhos, ele diz no versículo 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça luz. E Ele mesmo, Deus Altíssimo, brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se o mal atua, nos cegar, o próprio Deus é a fonte da luz que ninguém pode apagar. Ele brilha para ser uma referência na nossa vida. Ele brilha para atrair o nosso olhar para Ele. Ele brilha, como nós aprendemos na semana passada, para iluminar o nosso caminho, bem de perto e à distância. Ele é a luz que ninguém pode apagar. Mas eu e você não podemos nos esquecer, nem nos distrair. O inimigo está atuando. Por isso, fique atento, porque eu e você estamos em batalha espiritual. O inimigo está atuando para destruir o seu casamento, para destruir a sua família, para destruir a harmonia no seu lar, para destruir a igreja. Só que maior é Deus que está conosco, em nós e ao nosso lado. Você crê nisso? Segundo lugar, é Deus, Ele atua nos contrastes. Ele atua tornando a nossa mente muitas vezes até confusa para entender. Mas Ele atua dessa forma para nos encorajar. Dos versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo demonstra outros contrastes. Ele diz assim, a partir do versículo 10, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Primeiro contraste: tesouro em vasos de barro. O tesouro, a luz de Cristo, o amor de Deus, a generosidade do Senhor, que eu e você não merecemos. Nós aprendemos na Bíblia que a salvação, ela é graça, e graça é dom imerecido, presente que eu e você não merecemos, mas que Deus nos concede, porque Ele é amor. Ele nos dá, então, aquilo que nós não merecemos. O quê? Perdão pelos nossos pecados. Esse perdão está disponível. Esse perdão está disponível para mim e para você, para todos aqueles que entrarem para uma vida de intimidade com o Senhor. No ano passado, quando a gente estava lá no sertão, na nossa viagem missionária, a gente chegou numa plantação de uvas. Isso mesmo, lá no sertão da Bahia, uma plantação de uvas, na área irrigada. E os cachos de uvas eram enormes. Os pés de uva estavam carregados. E o dono ali, o irmão que estava ali nos recebendo, ele virou para nós e disse assim: podem entrar e podem colher, podem comer das uvas. Não tem agrotóxico, pode pegar. Rapaz, nós entramos naquela vinha. Alguns cachos não cabiam em nossas mãos. E nós pudemos colher aquelas uvas, comê-las doce como elas estavam ali naquela hora. Porque elas estavam disponíveis para nós. É assim o amor de Deus. O Senhor, Ele vira e convida a mim e a você e diz assim: olha, entrem, há aqui uma casa para vocês, eu preparei uma grande morada, é só entrar. E a galera fica assim: mas como assim? Está disponível, porque eu amo vocês, basta reconhecer a minha majestade. A gente não merece. Esse tesouro, barro, vasos de barro, somos nós. E aqui Paulo está remetendo lá a Gênesis 2,
versículo 7. Quando a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou o sopro de vida nas narinas do homem, e ele tornou-se um ser vivente. Paulo arremete dizendo vaso de barro, aquele ser humano que foi feito do pó pelo próprio Deus, que recebeu o sopro de vida, e essa vida abundante. Primeiro contraste do apóstolo Paulo: a luz disponível para todo aquele que crê, mesmo que ele seja pequenino, limitado e seja pó. Mas Paulo, ele continua ensinando que há algo excelente para mim e para você, há um desafio para mim e para você, porque se nós somos imperfeitos como um vaso, nós podemos ser então ali transformados por Deus, o oleiro perfeito, num vaso de honra. E Paulo continua os contrastes, e ele começa então dizendo assim: nós somos pressionados de todos os lados, um vaso de barro pressionado, mas não desanimados, porque experimentamos essa luz do Senhor Jesus. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para pressionados é a palavra que pode ser traduzida por oprimidos, afligidos, representando uma pressão externa, uma pressão que vem de fora para dentro, nos encurralando. O apóstolo Paulo estava usando um termo dizendo assim: nós podemos receber uma pressão que nos encurrala, que nos deixa sem saída. Mas não vamos desanimar, palavra aqui, não, para não desanimar, para aqueles que são pressionados, mas não desanimamos, são aqueles que não são esmagados, que não são restringidos, que não são limitados, ainda que recebam pressão, não estão sem saída. A pressão do inimigo não vai tirar de mim e de você o espaço para vivermos para Deus. Ele vai tentar nos pressionar de todo lado, mas ele não consegue, porque há um escape para mim e para você, e esse escape está em Cristo Jesus. Você crê nisso? O inimigo, ele vai atuar sim nos pressionando, e alguns até usam isso para dizer: o inimigo é muito forte me pressionando, mas quando eu olho para o Senhor Jesus, que ele vai me resgatar, ele me tira dessa pressão. O inimigo vai me pressionar, vai tentar me encurralar, vai fazer igual o Flamengo fez hoje com o Fluminense, todo jeito ali, e pressionou daqui e dali. Mais ou menos, né? Só que não sei, não sei como é que foi, né? Mas o inimigo vai tentar nos pressionar de todo jeito, queridos. Mas quando eu elevo os meus olhos para o Senhor, Ele me dá o escape, Ele me tira, Ele me salva. Sim, somos pressionados. A palavra aqui, tilebomenoi, é aquela pressão que me leva para um canto. Mas a palavra estenocomenoi, o livramento do Senhor, que não deixa que eu perca em qualquer momento o ânimo, porque há uma saída para mim. Querido, não desista, recorra a Deus, recorra ao Senhor, peça socorro a Ele. Está difícil, as suas forças estão acabando, recorra a Deus. Senhor, olha para mim. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, venha ao meu encontro, me socorra, me acolha em seus braços. Não importa a intensidade da pressão que você está recebendo do inimigo, não desanime, não desista, não entregue os pontos. Lute, resista, porque há uma saída para mim e para você. As pessoas ao seu redor podem até dizer assim: desiste, já deu. Mas a última palavra sempre é do Senhor. E sabe qual é a palavra do Senhor? Filho meu, eu tenho uma saída para você. Eu sou a saída. Eu mesmo sou esse caminho. Creia que Deus pode tirar você dessa situação de pressão que você vive, que parece que não tem saída. Creia nisso. Derrame a sua vida diante do Senhor. Confesse que você depende dEle, porque não é vergonha nenhuma depender de Deus. O profeta Jeremias diz: como é bom esperar tranquilo pelo socorro do Senhor. Podem haver pressões de todos os lados, mas há salvação, e esta salvação é Cristo Jesus, o nosso Senhor.
E aí Paulo propõe um novo contraste. Perplexos, mas não, ficamos perplexos, mas não desesperados. A palavra grega aqui pode ser traduzida por um momento em que eu me sinto desorientado. A palavra aporomenós significa aquele momento, sabe, talvez você já tenha vivido um momento assim, que o chão sai debaixo dos seus pés. Acontece alguma coisa que você fica, a gente até diz isso, estou sem chão. É um momento em que você fica desorientado, não sabe o que fazer, como reagir, como agir. Sim, isso acontece conosco muitas vezes, porque o nosso Deus não fica perplexo. Deus, ele nunca é surpreendido, mas eu e você sim. E às vezes acontecem coisas que nós não esperávamos, que nos deixam assim, perplexos. Mas ainda que vivamos essa sensação de perplexidade, de estar ali desorientados, perturbados com algo que está acontecendo, nós podemos olhar e dizer que eu e você não perdemos a nossa esperança. Estamos perplexos com algo que acontece, mas a palavra não desesperados significa não estar em um estado de falta de esperança. A palavra desesperado significa sem esperança. Eu e você não podemos perder a esperança no Senhor. Acontecerão coisas inesperadas na nossa vida, que não podemos explicá-las, mas devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, dizendo: Senhor, Tu és a esperança que nunca falha. Tu és a esperança que me orienta quando eu perco e fico desorientado da vida. Tem gente que é desorientado 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Aquele sem noção, que a gente conhece. Mas aqui, o conceito é esse, de uma circunstância que eu enfrento, que me deixa sem saber o que fazer, o que responder, como reagir. Nessa hora, é necessário olhar para o Senhor e entender que Ele é esperança. Não permita que a dúvida do amor e do poder de Deus tire de você a esperança de continuar lutando. Mas Paulo propôs ainda mais um terceiro contraste. Perseguidos, mas não abandonados. Perseguidos aqui. Excluídos. A palavra aqui, traduzida, significa expulsos, excluídos, empurrados para fora. A igreja vivia essa perseguição. A igreja vivia sendo pressionada para sair dessa vida de fidelidade ao Senhor. E a sociedade fazia o que com esses cristãos? Os excluía, os assassinava, os castigava, tentava matá-los a fim de que pudessem desistir da sua fé em todo o momento. Essa perseguição, hoje ela acontece. Riem de nós e da nossa fé, ridicularizam a nossa fé, querem excluir a Bíblia do nosso país, querem de toda maneira renegar a palavra de Deus e nos fazer negá-la e jogá-la fora. Vão fazer isso conosco. Mas nesta hora, quando tentarem nos excluir, nos expulsar, nos perseguir para nos tirar dessa vida, nos tirar desse mundo, nos tirar dessa condição de demonstrar a nossa fé e o nosso testemunho, não podemos nos sentir abandonados, porque não estamos abandonados. Deus está conosco, Ele estará conosco, Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, você não está abandonado. Por mais que esteja enfrentando uma luta intensa, não se sinta abandonado. Deus não desistiu de você, Deus não te esqueceu, Deus não deixou de ouvir o teu clamor. Ele vai atender a você e a mim no tempo dEle, da maneira dEle, e enquanto Ele não responde, eu e você devemos viver crendo, viver pela fé. Perseguidos, mas não abandonados. E aí, por último, Paulo, o penúltimo contraste, ele diz assim: abatidos,
mas não destruídos. A palavra katelemenoi aqui significa derrubados, jogados ao chão. Às vezes, quando enfrentamos umas situações que a única força que temos é para nos jogar no chão e derramar as lágrimas no chão diante de Deus. Às vezes o inimigo nos dá umas rasteiras e nos derruba. Esse termo aqui representa aquele termo no combate quando o inimigo, ele derruba o seu inimigo e está preparado para matá-lo no chão com a sua espada. Daqueles filmes que a gente vê de época, onde num combate o inimigo cai e vem o outro e com a espada corta a sua cabeça ou crava a espada no seu tórax, matando o inimigo ali. É assim esse termo que o apóstolo Paulo usa. Querido, você pode estar jogado ao chão no meio dessa luta, o inimigo está com a espada na sua cabeça naquele momento ali, mas você não está destruído, porque há um livramento para você. Você não está arruinado, você não está ali no momento em ser abatido, porque há um escape para você. Paulo fala sobre essa circunstância. O inimigo está pronto para dizer é agora. E nessa hora ele é surpreendido pelo poder do Altíssimo que nos livra. Deus quer que sejamos conscientes de que o inimigo ele vai tentar nos derrubar, mas ele não poderá nos abater, porque Deus está conosco. Amém? E aí Paulo propõe o último contraste. O contraste de uma vida operada em meio à morte. Mas quando Paulo fala sobre essa condição de abatido, pode ser um momento em que você se sinta assim: eu não tenho mais forças, eu estou jogado ao chão e não dá para me levantar, só estou esperando o último golpe do meu inimigo. Talvez você que está me ouvindo nessa noite esteja assim, mas saiba que a vida com Cristo não é como um filme de super-herói, mas o super-herói Jesus sempre chega na hora certa e nunca se atrasa e nunca deixa para trás um filho seu. Essa posição de chão também representa a posição de quebrantamento, quando eu me jogo ao chão dizendo: Senhor, Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor tem força para me dar. Deus opera nos contrastes. É preciso crer que por mais que digam que não tem saída para você, olhe para Deus, busque Deus, dependa de Deus, se entregue ao Senhor. O mal atua para nos cegar, mas Deus atua nos contrastes para nos livrar. Para terminar, em terceiro lugar, Deus opera a vida em meio à morte. No versículo 10, ele diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. O último contraste de Paulo é vida e morte, morte e vida. Trazemos em nosso corpo a morte, o morrer de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo começa a usar o princípio da semeadura. O princípio de que é necessário a semente morrer no solo para que uma árvore possa nascer. É esse princípio que o apóstolo Paulo fala do trazer o morrer de Cristo na minha vida, no meu corpo, para que então a vinda de Cristo seja revelada. É o princípio da semeadura. É o princípio de lançar a minha vida nas mãos do Senhor. Como o próprio Senhor Jesus diz: você quer vir após mim? Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Lance a sua vida em minha mão.
Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a ganhará. Este a salvará, porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Fala Jesus em Lucas. É o conceito da semeadura, é morrer para mim mesmo, para experimentar a vida em Cristo Jesus. É morrer para os meus desejos, para as minhas inclinações, para as minhas vontades, para viver a vida abundante de Cristo Jesus. É morrer para as minhas prioridades e viver as prioridades de Cristo Jesus. É viver para o Senhor. O princípio bíblico da vida que nasce da morte. Quando o Senhor Jesus, em João capítulo 12, fala sobre o grão de trigo, ele diz assim, em João 12, a partir do versículo 24, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Carregamos na nossa vida o morrer de Cristo, para viver e para refletir a vida de Cristo. Como nós cantamos, e nós vamos cantar daqui a pouco essa canção de novo, eu quero me esvaziar de mim. O apóstolo Paulo estava dizendo, nós carregamos a morte para ter vida. Porque quando eu morro, me separo do pecado, eu vivo para Deus. Porque morte significa separação. Eu morro para o pecado, para viver para o Senhor Jesus. Para terminar, irmãos, eu posso ter esperança, porque o Senhor, Ele opera a vida em meio à morte. Ele opera a luz em meio às trevas. Ele faz com que a sua luz apareça na minha vida e na sua vida, quando nós nos rendemos a eles. Em Juízes, no capítulo 7, conta-se a história do Gideão. Um juiz. Gideão estava ali combatendo um grande exército. E quando ele conclamou o povo, apareceram milhares de guerreiros. E Deus vira para Gideão e diz assim, só vai levar 300. Mas Senhor, o inimigo é muito maior que 300. Só 300. E você vai chegar no acampamento do inimigo à noite. Você vai colocar uma tocha dentro de um vaso. E na hora que eu mandar, vocês vão gritar, vocês vão quebrar o vaso e vocês vão invadir. Depois você lê Juízes 7. E diz que Gideão obedeceu e deu essa ordem aos seus 300. E aqueles 300 homens chegaram ao redor do acampamento do inimigo. Eles tinham a sua arma, eles tinham uma tocha acesa, mas essa tocha estava dentro de um vaso. E porque estava dentro de um vaso, o inimigo não podia ver aquela luz. E eles chegaram muito próximos do inimigo por conta disso. E no momento em que Deus mandou, Gideão gritou com todo o seu exército. E todos os soldados quebraram os seus vasos. E as tochas dos 300 iluminaram todo aquele acampamento. E os inimigos correram, fugiram e foram derrotados. Eu e você somos vasos de barro, limitados, com defeitos, com vícios. Mas Deus é perfeito. Nessa passagem, quando Gideão e os seus soldados quebraram os vasos, o fogo ardeu, a luz brilhou,
as trevas foram dissipadas, o inimigo foi derrotado, porque eu e você não podemos viver em função do vaso de barro, mas viver em função do tesouro de Deus, porque o vaso de barro é limitado, mas o tesouro de Deus é eterno. Quando eu e você não cremos que podemos enfrentar as lutas em Deus, já estamos desistindo do combate. Mas quando eu e você olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, quebra esse vaso, Senhor, faça que esse fogo arda intensamente, faça que essa luz brilhe intensamente em mim e através de mim, para que o meu inimigo seja derrotado. Deus faz isso. Há esperança para mim e para você. A esperança para quem se quebranta diante do Senhor. Esperança para quem se entrega diante do Senhor. Para quem se entrega como vaso e diz: pode me quebrar, Senhor, para que a tua luz brilhe em mim e através de mim. Eu quero me esvaziar de mim mesmo, Senhor. Eu quero me esvaziar de toda a religiosidade que me afasta de Ti. Eu quero me esvaziar, Senhor Deus, de tudo, todos os títulos, de tudo aquilo que eu acho que eu sou, para que vazio de mim mesmo eu seja cheio de Ti. Eu quero me esvaziar, Senhor, daquilo que me afasta de Ti, para ser cheio do Teu Espírito. Nessa noite, a noite de entrega, de consagração. Não importa o que você carrega dentro do seu coração agora, Deus, Ele está aqui para escrever uma nova história na sua vida. Se aquele fogo estava ali escondido naquela hora, hoje o Senhor quer fazer com que esse fogo arda na sua vida, no seu coração, que essa luz brilhe no seu coração e através de você. Talvez você chegou aqui hoje, talvez você se conectou com o nosso canal hoje sem crer em Deus, sem crer que há um Deus Altíssimo. Talvez você chegou aqui hoje, alguém cansado de lutar, se sentindo jogado no chão, pronto para o último golpe do inimigo. Talvez você chegou aqui hoje sem esperança, achando que acabou para você. Mas Deus está dizendo: querido filho, querida filha, eu tenho uma saída para você. Na verdade, eu sou a saída. Talvez você tenha chegado aqui sem esperança, mas há esperança para você. Há esperança para a tua vida. Há uma saída para você. Há uma resposta para você. Talvez você esteja vivendo uma grande ilusão na sua vida, achando que essa ilusão é boa, mas ela vai acabar um dia, porque o único que é eterno é Deus. E esse Deus está aqui agora para receber a você. Ele está aqui agora para receber a você com um pedido de perdão, dizendo: Senhor, escreve uma história nova na minha vida. Eu estou me sentindo pressionado, perseguido. Eu estou me sentindo abatido, Senhor. Mas eu não perdi a minha esperança. Eu estou me sentindo encurralado, mas agora eu ouvi que há uma saída. Eu quero essa saída. Eu quero começar de novo. Talvez você nessa noite, pela primeira vez na sua vida, vai fazer um ato de entregar a sua vida ao Senhor. Vai dizer: Senhor, eu quero ter a Ti governando os meus passos. Talvez você nessa noite vai fazer um ato de retorno para o Senhor. Sabe, querido, se você está curtindo a vida entre aspas, conforme a sociedade diz, você está perdendo seu tempo. Mas você está aqui hoje porque Deus tem um propósito para você, para que a partir de hoje você curta de verdade uma vida em Jesus, a única fonte da alegria eterna. Talvez nessa noite você queira pedir ao Senhor: eu estou aqui, Senhor, para me esvaziar de mim mesmo. Me inunda com o Teu amor. Me inunda, ó Deus, com o Senhor. Eu quero ter um coração
do teu coração. Eu quero abrir a minha boca para o seu louvor. Eu quero que meu casamento, Senhor, que o meu lar, que a minha casa, que o meu namoro, que a minha família, que o meu noivado sejam para louvar ao teu nome e te honrar. Eu não quero viver ilusões, eu quero viver essa verdade. Eu estou sim impressionado, eu estou sim perplexo, eu estou sim perseguido, eu estou sim em algum momento muito pressionado, mas eu tenho esperança em Ti. Eu quero ter esperança em Ti. Eu quero convidar você a colocar-se em pé agora, fechar os seus olhos nesse momento. Nós já vamos terminar esse momento aqui, mas eu quero dar a você uma oportunidade de dizer ao Senhor: aqui está a minha vida, Senhor, resplandeça a tua luz em mim. Senhor, eu quero voltar para Ti. Senhor, pela primeira vez na minha vida eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, nós como casal nessa noite queremos entregar o nosso relacionamento a Ti, o nosso casamento, o nosso noivado, o nosso namoro. Nós queremos a Tua direção para a nossa vida. Senhor, eu quero ter o Teu olhar e não mais o meu olhar. Eu não sei o que você nessa noite vai colocar aos pés do Senhor, mas eu quero chamar você para esse ato de entrega, de consagração. Sabe, o Lucas, uns anos atrás, ele foi o astronauta do nosso mês da juventude. Estava aqui e foi um instrumento de Deus, um vaso que brilhou. Onde essa luz está brilhando hoje, Lucas? Deus está chamando todos nós para sermos vasos nas mãos do oleiro perfeito. Você quer vir nessa noite e colocar a sua vida aos pés do Senhor? Vem aqui. Eu quero me esvaziar de mim mesmo, Senhor. Você quer dizer isso para Deus nessa noite? Diga isso. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Encerrar esse momento. Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti nessa noite. Talvez você hoje queira pedir o batismo. Estamos com uma classe preparando para os batismos. O que você nessa noite quer render ao Senhor? Pode sair do seu lugar e vir. O Senhor está aqui para te receber. Me afasta de Ti, Jesus. Eu quero, Senhor, me esvaziar de tudo que me afasta de Ti. Você quer dizer isso para o Senhor? Pode vir aqui, eu quero orar por você. Esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado. Há algo que está prendendo você, correntes que estão limitando você. Me afasta de Ti. É hora de experimentar a liberdade em Jesus. Jesus, aonde eu irei, Senhor? Pois Só o Tu Senhor tens as tem as palavras de vida. vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. Tua presença me atrai. Então inunda-me com Teu amor. Inunda-me com o Teu amor, Senhor. Você quer pedir isso para o Senhor? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Teu amor atrai meu coração a Ti, Senhor. Senhor, eu quero me mover no Teu amor, Senhor. Move-me com Teu amor. Usa minha vida para o Teu louvor, Senhor. Usa-me para o Teu louvor. Ensina-me a ouvir o Teu coração. Você quer nessa noite dizer: Senhor, eu me esvazio de Ti.
de mim mesmo, Senhor, para me encher de Ti. Pessoas estão vindo aqui à frente e Deus está chamando você para esse ato de entrega, de consagração da sua vida ao Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Você quer dizer isso para o Senhor? Pode sair do seu lugar e vir aqui. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Deus está te chamando. Vem agora. Uma vez um casal nessa noite, consagrando o seu casamento, o seu lar, a sua descendência, talvez o seu namoro, o seu noivado. Senhor, eu quero me esvaziar. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para viver o Teu propósito. Enquanto cantamos mais uma vez, você pode sair do seu lugar e vir. Esse lugar representa o altar onde nós nos rendemos a Deus e dizemos: Senhor, toma as nossas vidas, ajuda-nos, Pai. Quero me esvaziar de mim mesmo, Senhor. Você quer dizer isso para o Senhor? Pode vir. Nós vamos orar. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, Tua presença me atrai. Então inunda-me com Teu amor, transforma-me com Teu amor. Entregue meu coração a Ti, Senhor. Move-me com Teu amor e usa-me para o Teu louvor. Ensina-me a ouvir o Teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em Teus braços de amor, Senhor. Você quer pedir isso para o Senhor mesmo ao longo da oração? Você pode sair do seu lugar. Bendito Deus, nosso Pai, nós Te agradecemos por esta noite, por estarmos juntos aqui, Senhor. Tu és um Deus que opera em meio aos contrastes, e mesmo quando podemos nos sentir fracos e frágeis, o Senhor nos fortalece. Quando nos sentimos derrotados e sem saídas, o Senhor abre uma porta que ninguém pode fechar. Tu és a porta, Senhor. Tu és a esperança, Senhor. Tu és o caminho, Senhor. E nós queremos, Senhor, pedir a Ti: esvazia-nos de nós mesmos, para que sejamos cheios do Teu amor, do Teu poder, do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu perdão, Senhor. Os Teus filhos estão aqui à frente pedindo isso, Pai, consagrando suas vidas a Ti nesta noite. Ó, Tu és Deus onisciente, Senhor. O Senhor sabe o que cada um coloca diante de Ti. Esses que estão aqui à frente, aqueles outros que em seus lugares nesta hora tomam uma decisão diante do Senhor. Deus, Tu és Deus onipotente. Nenhuma artimanha do mal pode resistir ao Teu poder.
no teu tempo e da tua maneira. Todas as artimanhas do mal que atua para nos cegar, elas serão destruídas, elas cairão por terra, Senhor, porque Tu és Deus soberano, Pai. Ó Deus, toda dor que traz lágrimas aos olhos dos meus irmãos, todo problema que traz angústia aos nossos corações, tudo isso cairá por terra no Teu tempo e da Tua maneira. Nós cremos no Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, o onipotente Deus, o onisciente Deus, o Deus onipresente que está aqui, está em cada lar que se abre hoje e estará conosco até a consumação dos séculos. Deus, Tu sabes o que nós devemos deixar no Teu altar. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. E aqueles, ó Deus, que nesta noite ouviram a Tua voz, ouviram o Teu chamar, mas ainda disseram, hoje não, Pai, que o Teu Espírito toque nesses corações e eles tenham um tempo de entrega de suas vidas a Ti. Obrigado por esse tempo juntos aqui, Senhor. Obrigado pela oportunidade de vivermos em família, nos alegrando, nos apoiando mutuamente, orando uns pelos outros, clamando ao Senhor, ouvindo a Tua voz. Abençoe, Deus, esta semana que começa hoje. Pai, por onde formos, que possamos ser luz, ser sal, ser instrumentos em Tuas mãos, para viver e para fazer a Tua vontade, boa, agradável e perfeita. Abençoe o nosso momento de comunhão que teremos depois do culto. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. E, ó Deus, que a Tua presença santa, poderosa, soberana, seja marcante em nossas vidas, em todo o tempo, Pai. Muito obrigado pelos amigos, pelos irmãos que nos visitam nessa noite, Pai. Ó Deus, que a Tua presença santa tenha sido impressionante em seus corações. Fica conosco, Pai. Abençoe cada família aqui representada nessa noite, cada lar, ó Pai, que seja fundamentado em Ti, somente em Ti. Cuida de nós, porque nós precisamos do Teu cuidado. Estenda a Tua mão sobre nós e nos proteja por onde formos. É o que nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, o nome que é sobre todo nome, o nome santo, o nome poderoso, o nome generoso, o nome soberano, o invencível nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre nossas vidas, sobre todo o Seu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Abraça o seu irmão, desejo uma semana abençoada para o seu irmão. A gente quer anotar o seu nome.